Olá, turma do oitavo ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo de Educação Física. A gente vai aprender um pouquinho sobre os esportes de rede, mas a gente vai dar ênfase hoje ao badminton. Tá? No badminton, por ser um esporte de rede, lembra aí naquela classificação que eu falei antes com vocês. As duas equipes estão posicionadas de lados contrários, tem algo que está dividindo os dois. As equipes não entram em contato com a outra, o que entra em contato é o implemento, que é o material usado para jogar. Tá? Nesse caso do badminton, a gente faz o toque nele com uma raquete e o material é a peteca, tá bom? Sobre o badminton, falando um pouquinho a respeito, ele foi criado na Índia, mas ele foi estruturado na Inglaterra. Então, quando a Inglaterra estava naquele processo de colonização, a Índia foi uma das colônias que eles tinham poder. Então, os militares observaram os jogos que eram realizados nos locais e é sempre assim. Quando a gente vai num canto, a gente observa um jogo novo, diferente. Se a gente achou interessante, a gente vai tentar trazer para o local onde a gente mora e fazer algumas alterações para ficar mais legal, mais divertido, etc. Tá? Então, foi na Inglaterra que ele conseguiu esse nome de badminton. Em 1934 foi que foi criada a Federação Internacional. A partir daí o badminton foi considerado o quê? Um esporte. Lembra daquela conversa inicial que eu tive com vocês sobre o que caracteriza um esporte, o que caracteriza um jogo, o jogo se transforma em esporte, esporte pode virar jogo. Tem todo esse processo. Aí o badminton começou como um jogo e depois ele foi se estruturando até virar um esporte. Que ele fez o quê? Ganhou uma federação que estabeleceu regras. A partir de hoje em dia, na atualidade, já tem competições, tá certo? Então todo esse processo atual do badminton caracteriza ele como um esporte. E como é que funciona o jogo? A gente pode jogar o badminton de forma individual contra um adversário ou coletivamente. Tá? A gente precisa de quê? De um espaço pouquinho amplo, não precisa ser gigante. Tá? A quadra tem as dimensões específicas, mas a gente pode fazer adaptações para poder conseguir jogar em casa. Tá? Raquetes. Se a gente não tiver raquetes, a gente pode também fazer algumas adaptações, criar algumas raquetes ou, ou a peteca, por exemplo. Na peteca, se a gente não tiver ela, a gente também pode criar ou utilizar algumas bolinhas para poder fazer o movimento. Tá certo? Como regra, o badminton é muito semelhante a outro esporte de rede. A equipe que pontua, ela continua sacando. São 3 games no lugar de 7 do voleibol de 21 pontos. Vence quem ganhar 2 seguidos. Se tiver empate, tem que abrir 2 pontos de vantagem para poder vencer. Então, aí, como atividade para vocês, vocês vão ter que realizar uma pesquisa e responder o item 1 e 2 do quadro da página 23 e responder a questão 1 da página 24. Tá certo? Realizem a pesquisa aí que está sendo sugerida no livro para poder responder essas questões. Então, para a gente jogar o badminton, a gente precisa de materiais. A gente pode fazer a criação dos objetos, tá bom? E aí, pensando nos materiais que são possíveis ou que a gente pode ter em casa, a gente vai ter que improvisar tudo, tá certo? O que é que a gente vai precisar? Bolinha de desodorante, tá? Se não tiver uma bolinha pequenininha, daquelas que dá para jogar, alguma coisa assim, peguem também, porque dá para usar ela, tá certo? Em última hipótese, professor Paulo, não tem nada aqui, não tem bolinha de desodorante, o que é que eu posso fazer? Pega uma garrafinha PET daquelas pequenininhas de coquinha e coloca areia nela para ela ficar pesadinha na parte de baixo ou na parte da tampinha. Tenta dar um jeito de segurar a areia naquela região para ela ficar pesada e caindo sempre para um lado, porque a peteca ela cai sempre para um lado, ela não vira para os dois lados. Embora ela gire no ar, ela vai sempre cair para um lado, tá certo? Então, bota areia, passa a fita em volta, prende com alguma coisa, tenta deixar ela bem presinha, só de um lado, para quando jogar ela, ela sempre cai para aquele lado certo, tá certo? Como eu tô com a bolinha, eu vou fazer com a bolinha que fica mais fácil. Outro material que a gente vai usar, folhas. Tem folhas em casa aí que não servem, riscadas, alguma coisa, jornal. Pega essas folhas e vai utilizar. E aí dá para utilizar outros materiais. No caso, se você tiver uma folhinha de TNT, dá para usar também.
a, a folha de EVA, que é aquele material mais emborrachado, também dá para usar para enrolar a bolinha. Então, depois que você já tem os materiais, a bolinha, papel ou TNT, jornal, por exemplo, vocês vão fazer o processo de enrolar a bolinha, tá? Então vocês vão pegar papéis aqui, ó, que vocês já não utilizam mais, tem aí papel velho, jornal velho, vocês vão passar em volta da bolinha e vão enrolar ela. Enrola a bolinha mesmo, para que ela fique pesada, tá? Porque na peteca a parte de baixo dela ela vai sempre cair para um lado. Então a bolinha só do desodorante ela pode ficar muito leve. Então enrolou, ó, ela vai ficar mais fechadinha. Vocês podem botar umas 2 a 3 folhas de papel, tá? Se for uma folha de jornal, como ela é maior, acho que uma folha de jornal já serve. Ó, passou aqui em volta, viu como é que ela vai ficar? Mais pesadinha, tá? E aí, chegou nessa etapa aqui, ó, coloca um pouquinho de fita para os pedaços do papel não ficar saindo muito. Não precisa gastar muito aqui não, que é só para ela ficar fechadinha, tá? Ficou fechadinha, já tá legal. O que é que vocês vão fazer? Volta para outra folha de papel para passar em volta, ou utiliza a folha do TNT, tá? Eu aconselho a não usar a folha do TNT ainda. Segura mais um pouquinho para ela ficar mais pesadinha. Viu? Se tiver mais folha, bota mais umas 2 camadas de folha para ela ficar pesadinha e aí envolve no TNT. Envolveu no TNT aqui, ó, vai passar a fita e cortar para fazer o espacinho, simular as penas, para quando jogar ela ficar balançando. Tá certo? Aí eu não tenho TNT, professor. Ah, então a gente faz de outro jeito. Pega outra folha de papel, bota a bolinha no centro. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o papel aqui, ó, até ela ficar posicionada no centro. Então, pega um lado do papel e empurra aqui, ó, viu? Dobra os 2 lados que ficaram. Vai para o outro lado do papel. Empurra a parte do meio aqui, ó, para dentro. Dobra os outros 2 lados que ficaram. Ele vai ficar assim, ó. A bolinha no centro. Esses 2 lados dobrados. Então vocês vão pegar um lado, empurrar o máximo que der. Vai pegar o outro lado que sobrou, ó, e fechar. Vai ficar fechadinho um por cima do outro. Vira para o outro lado. Pega um lado, coloca para dentro, o outro lado, fecha. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Ela vai ficar fechadinha assim, ó. Tá vendo? Então, chegou nessa etapa aqui, ó, tudo dobradinho, vocês podem fazer o quê? Pegar um pedaço de fita menor e prender aqui do lado, tá? Para ela ficar fechadinha, vocês não se preocuparem mais com isso. Passou aqui em volta, vocês já puxam para ela ficar bem presinha, tá? E agora vocês vão fazer o processo de amassar essa parte aqui do meio. Vai ser nessa parte aqui do meio onde vocês vão colocar uma fita maior. Ela vai ficar bem presinha aqui, ó, tá vendo? Já vai subir tranquilamente. Pronto. Chegou nessa etapa aqui, aí é onde eu aconselho vocês a colocarem o TNT, porque aí vai ficar bem fechadinho, vai ficar bem massa. Ó, passa o TNT aqui em volta, ó. Já deixa ela toda fechadinha. Passa outra fita pelo final. E o que é que vocês vão fazer com o TNT para simular as penas da peteca? Vocês pegam a tesoura aqui e vão cortando essa partezinha aqui, ó, do papel de cima, para ela ficar solta.
Ela vai ficar toda soltinha aqui, ó, tá vendo? Quando vocês colocarem ali dentro e colocar dentro do TNT e cortar as pontinhas de TNT, vai ficar bem legal. Tá? E dá pra fazer, vai ficar massa. Depois que vocês fizerem e concluírem a peteca, vocês podem improvisar a raquete de vocês, tá? Como é que vai ser o processo da raquete? Vocês podem usar uma capa de um livro que vocês tenham, um livro antigo que é mais duro, um caderno. A capinha do caderno, tá vendo? Ela é mais resistente. Então vocês tiram ela, faz o recorte de uma modo que simule uma raquete, tá bom? Fez aqui com o caderno, dá para jogar tranquilamente, mas não dá para fazer com o caderno, não tem um material. Utilize a mão aqui, ó, como peteca, como a raquete da peteca. Vai dar para bater nela tranquilamente, dá para jogar tranquilo, tá bom? Então vocês fizeram esse processo, a gente chega no processo final. Assim como todo esporte que a gente vai jogar, a gente passa por uma fase que a gente chama de uma fase de iniciação. Então, como é que ela funciona? A gente tem que utilizar a mão, seja ela dominante ou a não dominante, que a gente tem que aprender a jogar com os dois lados, tá? Então, no processo de iniciação, vocês vão pegar a peteca, a mão dominante, no meu caso, a minha mão direita. Vocês utilizam a mão de vocês, tá? Então, a gente vai fazer aqui o toque, ó. Toca na bolinha da peteca e tenta acertar ela. Solta ela antes e tenta acertar. Solta e tenta acertar. Tá bom? Conseguiu fazer esse processo aqui, ó, 5 vezes com a mão, tenta com a outra mão, que não jogou ainda. Solta de uma posição alta e tenta acertar. Tá bom? Depois, vocês vão tentar bater na bolinha e bater com a outra mão. Bate com uma mão na bolinha, bate com a outra mão. Tá certo? Sempre nesse processo de bater com uma, bate com a outra. Bate com uma, bate com a outra. Vocês podem fazer num canto mais aberto, porque aí dá para jogar ela mais alto e dá tempo de tocar com a outra mão. Tá certo? E aí vocês chamam uma pessoa para jogar com vocês para poder fazer essa segunda etapa. Nessa segunda etapa é uma etapa em que vocês já vão ensaiar alguns toques com outra pessoa. No caso, num jogo. Com o adversário você não faz um toque, você tenta acertar um canto da quadra para fazer a pontuação, mas aqui vocês teriam que tentar primeiro controlar a bolinha e saber para onde vocês vão jogar, tá? A outra coisa, se vocês tiverem raquete de tênis, de tênis de mesa, frescobol, dá para improvisar também para jogar um pouquinho, tá certo? Só não fiquem sem jogar, beleza? Então, o segundo momento que a gente vai fazer agora é uma troca de passe. A gente pode utilizar uma mão, a mão dominante, e fazer o toque de passes livres. Ó. Fez o toque de passes livre, vocês contam o máximo de passes que conseguiu realizar em 30 segundos, sem derrubar a bolinha, e deixam registrado. Depois que fez esse processo aqui, vocês vão inverter a mão. Então, se eu joguei inicialmente com a direita, eu inverto a mão e utilizo a esquerda. Para fazer o mesmo processo. 30 segundos, tenta contar a maior quantidade de toques possíveis. E aí a gente entra dentro de uma parte que é específica do badminton, que é a técnica do toque com a raquete na bolinha. Tá? Então, em esportes de raquete, a gente tem técnicas que são chamadas de backhand e forehand. Tá? No livro de vocês tem a descrição legalzinha a respeito do backhand, mas para fazer uma demonstração bem simples. Então, vocês vão tocar aqui, ó, no forehand, com a parte de frente da raquete que vocês estão segurando. Então, se a raquete aqui simulando a minha mão, eu toco a parte de frente dela, na peteca. Se eu vou fazer agora um backhand, é com a parte de trás que eu estou segurando. Então, um movimento inverso aqui, ó, de dentro para fora. Aqui vem de fora para dentro. Tá certo? Então, a próxima etapa que vocês vão fazer agora é tentar fazer o toque só de backhand. Esse movimento aqui, ó, só pode acertar a bolinha desse jeito. Tá? E do forehand. Então, o desafio de vocês, anota lá no livro de vocês, de anotações, na parte de anotações, o tempo de 30 segundos, o máximo de backhand e forehand que vocês conseguiram realizar. E por último, vocês vão chegar no momento que vocês vão jogar um jogo livre.
Então lembra, são 3 sets, 21 pontos. Quem fizer 2 pontos, quem fizer, se tiver empatado no finalzinho, tem que abrir 2 pontos de vantagem para poder ganhar cada set. Quem vencer 2 sets seguidos já encerra a partida. Então chamem os pais de vocês, irmãos, primos, alguns familiares que tem aí juntos, que moram na mesma residência, evitem contato com fora, porque a gente está passando nesse processo de isolamento. Mas as pessoas que já estão dentro da residência de vocês, chamem alguém para poder realizar esse jogo em dupla de troca de passes e o jogo final da peteca. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Hoje vocês aprenderam a respeito do badminton. Até a próxima aula. Boa semana para vocês. Tchau.